Hoje estarei resumindo o filme de ação e suspense chamado Blood Quantum. O filme começa em uma cidade chamada Red Crow, no Canadá, que é o lar de muitos povos indígenas. Então vemos um velho nativo chamado Jizigu que pegou vários peixes com sucesso. Ele remove meticulosamente seus intestinos e começa a limpá-los. No entanto, o velho fica surpreso quando percebe os peixes eviscerados se movendo e pulando. Eles eventualmente retornam à água e começam a nadar. Na próxima cena vemos outro homem indígena chamado Traylor, que é o xerife local. Ele responde a um chamado sobre um cachorro moribundo que pertence à sua ex-esposa Joss. Quando ele chega, ele percebe que o cachorro comeu algo venenoso e está com muita dor. Traylor tenta o seu melhor para salvá-lo, mas no final ele não tem escolha a não ser sacrificá-lo. Depois disso, ele entra na casa para encontrar Joss. Ela o informa que seu filho Joseph foi preso em outra cidade. Ele está acompanhado de seu meio-irmão Lysol, que Traylor gerou com outra mulher. O nome dela era Clorox. Joss então pede para ele ir até a delegacia e soltar seus filhos imediatamente. No entanto, Traylor diz que irá mais tarde porque quer que os meninos sofram um pouco. Depois disso, Traylor coloca o cachorro morto no porta-malas do carro e dirige para ver seu pai, que acaba sendo Jizigu. O velho mostra a ele os peixes, que ainda estão vivos apesar de terem seus órgãos removidos. Ele diz que nunca viu nada parecido e está morrendo de medo. Após a conversa, eles trazem os peixes para fora e começam a queimar. Traylor então abre o porta-malas do carro, mas durante isso, o cachorro morto surpreendentemente ganha vida e começa a atacá-lo. Isso assusta Traylor tanto que ele imediatamente atira no cachorro novamente. Ele então o queima também, mas percebe que os peixes ainda estão se movendo, apesar de estarem pegando fogo. A cena então muda para uma cela de prisão, onde vemos Joseph e Lysol. Eles notam outro preso se aproximando deles enquanto vomita sangue, o que os deixa enojados. Algum tempo depois, Traylor e Joss chegam à delegacia. Eles descobrem que os garotos foram presos por escalar uma ponte e defecar nos motoristas abaixo. Ok, garotos, vocês vão ficar aqui. Quando eles chegam na cela, o preso doente fica violento e começa a atacar os garotos. Ele morde Joseph no braço antes que um policial derrube com uma lanterna e o deixe inconsciente. Mais tarde, enquanto se dirige ao hospital, Joss repreende seu filho por sempre criar problemas e não fazer escolhas melhores. Ela também não gosta que ele ande com Lysol, especialmente quando eles estão pendurando suas bundas na ponte. Joseph responde que seu irmão passou por muita coisa desde que sua mãe morreu, e Traylor basicamente o abandonou. No entanto, ele promete à mãe não agir de forma imprudente de agora em diante. Logo depois, Joseph chega ao hospital e sua namorada grávida, Charlie. Ela está lá para um aborto, mas Joseph implora para que ela fique com o bebê. Ele garante que cuidará dela, e Charlie eventualmente muda de ideia. Enquanto isso, Joss está procurando por vacinas contra tétano, mas seu colega informa que elas acabaram. Acontece que um grande número de pessoas chegou com casos de mordidas nas últimas 24 horas. Neste momento, uma enfermeira branca enlouquece e começa a morder pessoas ao redor do hospital. Mais tarde naquela noite, Traylor responde a uma chamada de um homem indígena chamado Shooker. Este homem revela que sua namorada branca está agindo de forma estranha e está tentando o atacar. Quando o Traylor chega na casa, ele fica horrorizado ao ver a mulher mordendo seu filho recém-nascido. Ele tenta impedi-la, mas a mulher se torna agressiva e o morde em vez disso. No entanto, o Traylor consegue a dominar e repetidamente a acerta na cabeça com uma espingarda até que ela morra. Depois disso, enquanto o Traylor e Shooker entram no carro, ele recebe uma ligação de Joss. Ela ansiosamente revela que uma enfermeira tentou a morder e há caos no hospital. Traylor então dirige em direção ao hospital e no caminho ele se depara com uma ambulância. Acontece que Joss, Joseph e Charlie conseguiram escapar na ambulância, mas ainda estão sendo perseguidos pelos mortos. Depois de matar mais alguns deles e queimar seus corpos, eles finalmente percebem que estão lidando com uma pandemia zumbi. 6 meses depois, o surto de zumbis carnívoros se espalhou e o Red Crow foi transformado em um complexo fortificado. Os moradores descobriram que os povos indígenas nativos são imunes à mordida, enquanto os refugiados brancos não. Esta é a razão pela qual Traylor e Joseph sobreviveram, apesar de terem sido mordidos pelos zumbis. Enquanto isso, Lysol se tornou cada vez mais hostil à tendência dos outros de trazer forasteiros brancos. Um dia, Joseph traz um homem em busca de ajuda para sua filha doente. Lysol fica agitado e repreende seu irmão por trazer pessoas brancas para seu acampamento. Ele quer acabar com os brancos e manter as coisas limpas. Ele então decide atirar no pai e na filha, mas Joseph e Charlie tentam impedi-lo. Isso leva a uma discussão acalorada entre eles e Lysol até aponta sua arma para a barriga grávida de Charlie. Mas antes que ele possa puxar o gatilho, Traylor intervém e interrompe a briga. Ele então examina a garotinha e descobre que ela foi mordida. Ele informa ao pai que sua filha não está mais viva e que ele tem que a matar.
Traylor então manda o pai relutante para dentro do acampamento e acaba com a garota com o coração pesado. Em outra cena, uma jovem mulher branca chamada Lilith chega ao acampamento e Joss a interroga. Ela pergunta se ela comeu alguma pessoa ou cachorro, mas a jovem nega. Quando perguntada se ela foi mordida, Lilith responde que não. No entanto, descobrimos que é mentira quando ela vai ao banheiro e verifica uma ferida de mordida em seu estômago. Enquanto isso, o pai da menina atira em si mesmo no banheiro e rapidamente se transforma em um zumbi. Lilith o nota de sua baia, mas não menciona isso a ninguém. Em outro lugar, Traylor e sua equipe estão planejando seus próximos passos para a sobrevivência. A equipe inclui seu pai, Jizegu, Shooker e outro homem chamado Bumper. O problema é que há muitos zumbis e a munição deles está acabando. Eles estão atualmente controlando os zumbis na ponte com um caminhão de trituração, mas sua principal prioridade é sobreviver ao inverno. Enquanto eles discutem isso, eles são informados sobre a morte do pai da garota, então Traylor vai lidar com a situação. Enquanto isso, vemos Charlie tendo uma conversa séria com Joseph. Ela sente como se o bebê a estivesse comendo de dentro para fora. Mas como ela é branca, está preocupada com o que acontecerá se o bebê não for imune. Mas Joseph garante a ela que isso não vai acontecer e a beija. Por outro lado, Joss verifica Traylor, que foi mordido por outro zumbi. Ela tira a camisa dele e percebe que suas costas estão cobertas de marcas de mordidas. Ela então costura seu ferimento e informa que não há anestesia e que ele terá que suportar a dor. Traylor não se importa e agradece a ela por tudo, levando-os a compartilhar um momento doce. Mais tarde naquela noite, Lysol toma alguns narcóticos e bebe álcool. Com um nome como o dele, estou surpreso que ele não tenha cheirado tinta também. Em seu estado embriagado, ele vai até Joseph e pede desculpas pelo incidente anterior. Ele também expressa sua culpa por sempre causar problemas na família. Joseph entende sua situação e prontamente o perdoa. Afinal, eles são uma família. Após esse momento tocante, Lysol percebe Lilith à distância e decide flertar com ela. Depois de conversar um pouco, ele a leva para uma sala para se divertir um pouco com ela. Mas para seu horror, Lilith inesperadamente se transforma em um zumbi e começa a mastigar suas nozes. Isso faz Lysol gritar de dor, chamando a atenção de outras pessoas. Joseph chega rapidamente para verificar seu irmão e fica horrorizado ao vê-lo sendo comido vivo. Por outro lado, Traylor sai para reunir suprimentos com sua equipe. Eles logo chegam a um posto de gasolina, onde são casualmente atacados por muitos zumbis, mas o grupo consegue decapitar Luz rapidamente, um por um. De volta ao acampamento, Joseph amarra as mãos de Lilith e coloca um saco sobre sua cabeça. Ele então leva seu irmão ferido para ver sua mãe, mas Lysol de repente o esfaqueia. Quando perguntado por que ele fez isso, Lysol responde que não tem família. Felizmente, Joseph não sofre nenhum ferimento fatal e consegue escapar de seu irmão maníaco. Após esse incidente, Lysol liberta Lilith, que passa a atacar os membros do acampamento. Isso resulta em muitas pessoas sendo infectadas, resultando em caos absoluto. Pouco depois, Traylor e sua equipe retornam ao acampamento, apenas para encontrá-lo em desordem. Ele rapidamente contata Joss via walkie-talkie e descobre que Joss, Joseph, Charlie e outros 8 sobreviventes estão presos no porão do complexo. Com o tempo se esgotando, Traylor usa a música do carro para atrair uma horda de zumbis. Aproveitando a distração, ele e sua equipe entram para resgatar os sobreviventes. Pouco tempo depois, eles descobrem a família e alguns outros sobreviventes. Eles tentam levá-los para um lugar seguro, mas alguns zumbis chegam à cena, forçando Traylor a usar sua arma para se defender. Infelizmente, isso acaba sendo um grande erro, pois os tiros atraem ainda mais zumbis. Sem outra opção, Traylor ordena que sua família vá embora enquanto ele lida com os mortos. Ele continua a lutar contra eles até que eles o dominem e o comam vivo. A visão devasta sua família, mas eles logo são escoltados até o caminhão por Jizegu e Bumper. Enquanto dirige, Jizegu recebe uma chamada de rádio informando que Lysol prendeu vários outros sobreviventes dentro da igreja. Ele pede a Joss e Charlie para irem a algum lugar seguro com Bumper, enquanto ele e Joseph lidam com seu neto. Quando eles chegam à igreja, Lysol não está em lugar nenhum, mas seus 2 cúmplices estão aterrorizando o lugar. O velho exige saber onde Lysol está, mas seus cúmplices se recusam a responder. Jizegu e Joseph rapidamente eliminam esses 2 e resgatam um grupo de pessoas. A cena então muda para amanhã, onde Bumper está guardando Joseph e Charlie perto de um lago. Eles avistam um barco à distância e planejam partir assim que Joseph e Jizegu chegarem. Momentos depois, Lysol aparece do nada e esfaqueia Bumper, ferindo-o gravemente. Descobrimos que seu verdadeiro plano era distrair os homens para que ele pudesse assassinar Charlie e seu bebê. Lysol então se aproxima de Charlie para acabar com ela, mas Joss aponta uma arma para ele. Ela eventualmente atira nele, mas não antes de Lysol soltar um grupo de zumbis do porta-malas de seu carro. Depois disso, os zumbis se aproximam de Charlie e começam a atacar. Joseph chega momentos depois
e mata todos eles, mas descobre que Charlie já foi mordido. Um Joseph perturbado então esfaqueia seu meio-irmão e o deixa pra morrer. Enquanto os sobreviventes andam um pouco mais, devastados ao ver o único barco restante queimando em chamas. Isso destrói sua esperança de viver, e eles agora estão prontos para desistir de suas vidas. Mas, para sorte deles, Shooker chega à cena com outros 2 barcos. Os sobreviventes seguem alegremente em direção a ele, mas então uma horda de zumbis se aproxima deles também. Vendo isso, Gizigu declara que ficará para trás para lutar contra eles. Joseph tenta o seu melhor para impedir, mas o velho o obriga a fugir com Joss e sua esposa. Depois disso, Gizigu luta bravamente contra os zumbis e eventualmente acaba decapitando cada um deles. Enquanto isso, no barco, Charlie começa a ter contrações, então Joss a ajuda com o parto. Depois de muita luta, ela finalmente dá à luz uma menina. Joseph rapidamente verifica e confirma que a criança não está infectada, o que deixa Charlie muito feliz. No entanto, ela sabe que está infectada e não pode ficar viva por muito mais tempo. Ela então implora a Joseph para matar antes que ela se transforme em um zumbi e os machuque. No final, Joseph relutantemente atira em sua namorada e fica ao lado do corpo dela, enquanto Joss segura o recém-nascido e contempla o futuro deles. Inscreva-se para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.